Olá, meu nome é Marcelo Palma, sou professor de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho, e neste quinto vídeo da série sobre os comentários acerca da Lei 14.020, a Lei de Conversão da Medida Provisória 936, que nos brindou com o Programa Emergencial para a Preservação do Emprego e da Renda, passa a falar sobre algumas modificações também, né, com relação ao trabalhador intermitente, a questão da aplicação da teoria do fato do príncipe, a situação de encerramento dos contratos de trabalho em virtude da pandemia e das medidas adotadas para o seu enfrentamento e de algumas questões burocráticas referentes ao Ministério da Economia e tal. Com relação ao intermitente, ele está regulado, né, lá no artigo 18 da Lei 14.020, né, e que manteve basicamente as mesmas disposições da medida provisória, do texto original da medida provisória 936. O trabalhador intermitente é aquele que presta serviços, né, subordinados, onerosos, né, só e pessoais, mas não possui o requisito da habitualidade, né? Ele só presta os serviços quando convocado para tal pelo empregador e aceita. Ele tem um vínculo ativo, mas ele só recebe pela quantidade trabalhada, né? É lógico, preservado o salário mínimo, o piso salarial legal ou normativo ou convencional, né? Ou norma coletiva. Mas ele recebe apenas pela quantidade de horas, dias trabalhados, né? Esse intermitente ele apenas recebe por convocação, não interessa a quantidade, né, de dias, de horas de convocação, sempre preservado o valor do salário mínimo, hora, ou do piso salarial. A questão que se coloca é que o empregado intermitente, por não ter esse, vamos dizer, ganho fixo, ele pode ficar desconvocado sem prestar o trabalho e sem sua fonte de renda por um tempo largo, né? Então, o que ele fez a previsão, a medida provisória? Qual foi a previsão da medida provisória convertida no artigo 18 da Lei 14.020? Que nestes casos será pago aquele benefício emergencial de R$600, né? Aquele que tem sido pago para o trabalhador informal, né? Ou para aquele, né? Aquele informal, aquele empreendedor, aquele pequeno, né? Empreendedor, aquele trabalhador informal. Então vai ser pago ao intermitente esse benefício emergencial de R$600. Se ele tiver mais de um vínculo intermitente, ele só recebe apenas um benefício emergencial. A questão que se coloca é que deixou claro o parágrafo 4º do artigo 18 que, diante dos efeitos prolongados dessa pandemia, e não sabe se quando vai acabar, né, da mesma forma lá que o prazo da redução proporcional de salário e jornada ou suspensão dos contratos, artigo 7º e 8º caput, né, da Lei 14.020, ato do Poder Executivo, um regulamento, né, na figura de um decreto, pode prorrogar esse pagamento do benefício de R$600 para esse intermitente. Então é importante deixar clara essa modificação. Então o ato do Poder Executivo poderá prorrogar esse pagamento. O benefício emergencial do intermitente, foi mantida essa regra lá do parágrafo 5º do artigo 18, lá na Lei 14.020, ele não pode ser cumulado com outro benefício de natureza emergencial, que está aí previsto, né, na nossa legislação. Mas ressalva-se aí a novidade que o intermitente opte ou pelo benefício de R$600 ou por este outro benefício que ele já receba, também de índole emergencial, se ele for mais vantajoso, mais compensador. Então ele vai optar por qualquer um, ou pelo benefício emergencial diverso desse de R$600 ou pelo de R$600. Ele não vai poder acumular, mas ele vai poder fazer a expressa opção por um ou por outro. Está lá no artigo 5º do artigo 18.
E por fim, quanto ao intermitente, uma novidade interessante da Lei 14.020 foi que durante esse período, né, em que ele recebe o benefício emergencial durante o período da pandemia, ele pode contribuir para manter a sua qualidade de segurado da Previdência Social como segurado facultativo, conforme o parágrafo 6º do artigo 18 da Lei 14.020. Bom, com relação a outras regras burocráticas, é importante dizer, né, que a Lei 14.020 trouxe um mandamento, né, de maior transparência ao Ministério da Economia. Lá no parágrafo único do artigo 4º, lá no início da Lei 14.020, dizendo que semanalmente o Ministério da Economia tem que publicar, né, a quantidade, né, de empregadores e empregados envolvidos nessas medidas. Fazer um balanço e publicar, né, para que seja transparente, para que sejam formados os dados, né, informados esses dados de qual é a adesão a essas medidas do Programa de Preservação do Emprego e da Renda, né? Quantas medidas foram adotadas de reduzir ou suspender contratos? E por fim também publicar a quantidade, né? Manter atualizadas as listas de empregados e desempregados também, para se fazer essa contabilização. E também deixa lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 14.020, claro, que é o empregador que tem que prestar todas as informações ao Ministério da Economia, né, de que adotou as medidas de redução proporcional de salário e jornada ou de suspensão dos contratos. É o empregador que tem que informar todos esses dados para que seja possível o pagamento do benefício emergencial da preservação do emprego e da renda, e que o Ministério da Economia, ele mantenha seus cadastros atualizados. Apenas colocou lá, né, no artigo 5º, parágrafo 3º, houve a explicitação de que é o empregador de que faz essas comunicações. Era claro, mas colocou-se lá a palavra, é o empregador que faz essas comunicações. Por fim, é importante dizer que o artigo 29 da Lei 14.020 vedou a aplicação da teoria do fato do príncipe. Ou seja, se um empregador vier a fechar o seu estabelecimento e, por conseguinte, dispensar os seus empregados em razão da impossibilidade de continuar o exercício das suas atividades econômicas em virtude de medidas sanitárias federais, estaduais, distritais ou municipais, não poderá, né, esse empregador buscar ressarcimento junto à administração pública que determinou as medidas sanitárias de isolamento social, de quarentena, né, de lockdown e de funcionamento apenas de atividades essenciais. Ele não poderá se ressarcir ou mesmo chamar, né, denunciar a LIDE, melhor dizendo, né, o instituto que está lá no artigo 486 da CLT, chamamento à autoria, mas na verdade trata-se como uma denunciação à LIDE, que é uma figura de intervenção de terceiros, onde aquele responsável a pagar indenização ou valores chama o verdadeiro responsável para responder em regresso no mesmo processo em que é condenado. O dispositivo, basicamente, vedou a aplicação da teoria do fato do príncipe, né, nestes casos. Isso segue até um vídeo que nós gravamos aqui, né, tá no meu perfil também, sobre a adoção ou não da teoria do fato do príncipe, e a opinião deste professor foi no sentido de que, via de regra, não se deve adotar a teoria do fato do príncipe, pois não há escolha administrativa, não há discricionariedade administrativa, né? Os municípios, Estado, Distrito Federal, principalmente, eles, na sua competência concorrente em enfrentar a pandemia por meio de medidas sanitárias, eles não tiveram escolha, foram premidos pela necessidade de proteger a população com essas medidas aí. O mais recomendável seria aplicar o artigo 501 e seguintes, que é a teoria da força maior, que traz algumas reduções em parcelas rescisórias, alguns benefícios aí para o empregador que é atingido por esse evento inesperado e que causa inegavelmente substancial prejuízo à sua atividade econômica. Como, por exemplo, pagamento de metade da indenização de 40%.